Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Que bom estar contigo. Transmissão aqui pelo Canal do Boi e também pela TV Imaculada Conceição. E olha, nesta edição da Agricultura BR você vai saber como é que está a comercialização da soja e do milho de acordo com a apuração de Datagro. Você vai saber também como é que vem a safra lá no estado do Paraná, números do DERAL, Departamento de Economia Rural, sendo apresentados por aqui. Vai saber como é que ficou o fechamento da safra brasileira no centro-sul do país para a cana-de-açúcar. E eu começo o programa de hoje falando a respeito do cacau. E falando sobre a safra agora, que ela tem ali umas situações de perdas importantes, isso tem tudo a ver com o estado da Bahia. Mas quem vai explicar a situação é Walter Pulga Júnior, que está aqui comigo. Pulga, o que vem acontecendo com a produção brasileira de cacau? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, essa seca aí que nós tivemos, Fabiano, em meados do ano passado, afetou mesmo a produção de flores e de frutos nas regiões produtoras da Bahia. Isso já mostra que nós teremos uma queda acentuada na produção de cacau neste ano. Bom, com uma oferta nacional bem abaixo do que nós tivemos um ano antes, as indústrias, já se sabe, terão de aumentar a compra de cacau de outros países para atender a demanda crescente por cacau no Brasil. Para se ter uma ideia, eu conversei agora há pouco com Thomas Hartmann, ele é um consultor na área de cacau e que está sediado em Salvador, acompanha há mais de 22 anos, através de relatórios para grandes empresas nacionais e internacionais, a evolução dos negócios no Brasil. E segundo ele, nós não teremos hoje dados precisos, mas há indicações de que nós teremos de importar aí muito mais de 60 mil toneladas de cacau para poder suprir a demanda interna. Bom, segundo o levantamento de Thomas Hartmann, as indústrias monitoradas, né, são 3 grandes empresas que processam cacau no Brasil, elas já receberam pouco mais de 63 mil toneladas de cacau de outubro para cá. Ou seja, isso lógico, quando começou a colheita da safra principal. Até 31 de março agora, deste ano, esse era o número. E ele significa um volume de cacau, de amêndoa, 13% menor do que foi recebido no mesmo período do ano passado. Aliás, a indústria está preparada para processar até 300 mil toneladas de cacau, segundo estimativas. E normalmente processa entre 225 e 230 mil. Recorde só em 2012, né, quando nós processamos aí quase 236 mil toneladas de cacau. O fato é que já houve perdas, a indústria recebe uma quantidade menor de cacau do que a princípio se esperava. Agora, os produtores de cacau da Bahia, que ainda são os maiores produtores do país, né, respondem pela maior parte da redução desse volume, né, uma diminuição de pelo menos 7 mil toneladas na produção baiana de amêndoa, né? E segundo Thomas Hartmann, que é diretor da consultoria TH, essa redução já era esperada, porque uma longa estiagem durante o outono e inverno do ano passado afetaram essas fases da floração e formação de pequenos frutos e se diminui, lógico, a quantidade de frutos formados na principal safra para este ano. Portanto, a expectativa é que nós teremos aí uma importação de mais de 60 mil toneladas de cacau para atender às demandas internas, né? Apesar das chuvas terem voltado agora algumas semanas, já houve perdas com o cacau. Agora, o jornal Valor Econômico destacava hoje que o volume de cacau recebido dos produtores brasileiros pelas grandes empresas até agora, ele vem caindo. E no primeiro trimestre, né, foi mais acentuado, cerca de 18 mil toneladas. Ou seja, já no primeiro trimestre deste ano, né, 20% de queda frente ao primeiro trimestre do ano passado. São dados da Associação das Indústrias de Processamento de Cacau, né? Bom, não há reação agora para o chamado cacau temporão, né? E a perspectiva é que a indústria tenha de recorrer a volumes maiores de importação na segunda metade do ano. Para se ter uma ideia, no ano passado as indústrias já importaram 62.500 toneladas de cacau, o que já era aí um dos recordes, né? Dos recordes históricos. Agora a expectativa é de que possa ter de importar
ainda mais. Nós teríamos até a possibilidade de importar aí 65 mil toneladas de cacau. Portanto, há agora uma preocupação da indústria em abastecimento. Agora, vale lembrar que nós temos aí uma indústria brasileira de processamento de cacau com capacidade aí ociosa, né? Mesmo operando aí com 235, 230 mil toneladas de cacau, ela estaria preparada para processar até 300 mil toneladas. Então, desde a crise da vassoura de bruxa lá atrás, que afetou a produção de cacau no Brasil, nós temos aí uma capacidade ociosa na indústria brasileira. A melhoria dessa produção, o avanço dessa produção, já se estima, pode ocorrer, mas não vai ocorrer agora em função desses problemas climáticos que nós vivemos agora. A produção de cacau no Brasil não deve atingir esse ano mais do que 180 mil toneladas, segundo o levantamento da TH Consultoria. Thomas Hartmann disse que era esperada já essa redução, portanto o mercado já se ajusta à necessidade de importar cacau de outras regiões. E isso não significa, na verdade, barateamento de custo, não. Ao contrário, aumentam os custos para a indústria processadora, como alertou agora há pouco, quando conversou comigo, Thomas Hartmann. Fabiano, estamos tentando agora ver se, com o tempo, com os anos, nós melhoramos a produção de cacau em outras regiões do país. É com você. Obrigado, Walter Pulga. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui na Agricultura BR. O assunto por aqui agora é soja. E a primeira semana de embarques no mês de abril contou com 3 milhões de toneladas de soja exportadas pelas tradings que operam com o embarque de soja aqui no Brasil. É um volume extremamente alto, representa mais de 600 mil toneladas de média diária embarcada ao dia. Vamos ver agora como é que vem estes números, a projeção mantendo esse elevado número de embarque diário que está tendo aqui no país e como que está o line-up dos portos, porque o line-up joga para baixo, ou uma expectativa para baixo em relação ao mês de abril. Vamos aos números aqui, nós temos aqui duas situações importantes. A questão da primeira semana, chegando a 3 milhões de toneladas, como eu disse. Se nós considerarmos o que aconteceu durante cada dia útil desta primeira semana, seriam 604.600 toneladas ao dia. Se manter esse número, vai chegar a 12 milhões e 700 mil toneladas embarcadas, o que superaria o recorde que aconteceu ano passado, com 12 milhões 350 mil toneladas. Contudo, o que se espera ainda de embarques são 4 milhões e 800 mil toneladas. De acordo com a agência Williams, que controla, né, tem essas informações dos portos, se tiver certo, tem ainda 4 milhões e 800 mil toneladas para serem embarcadas até o próximo dia 31. Com isso, dia 30, com isso nós teríamos os 3 milhões da primeira semana, mais 4 milhões e 800 mil toneladas, o que daria um número inferior a 8 milhões de toneladas, é o destaque que trazemos aqui no Agricultura BR. O que mostra que houve uma aceleração mesmo nos primeiros meses de embarques, de exportação de soja, era uma soja que já vinha sendo comercializada pelo país, essa soja foi sendo embarcada e o volume começa a ficar menor agora dos embarques. Apesar da média, na primeira semana ser muito elevada, ela deve cair por conta do número de navios que estão próximos à costa brasileira para atracarem ou endereçadas para atracarem e depois carregarem com soja nos nossos portos. A gente segue falando a respeito do que vem acontecendo com soja e agora nós destacamos as informações a respeito da soja produzida no Rio Grande do Sul. Lá eles costumam fazer um cultivo de milho, depois colher o milho e plantar a soja. É o que nós vamos acompanhar agora com a repórter Annelise Nicolodi. Em 44 municípios da região noroeste do Rio Grande do Sul, são aproximadamente 20 mil hectares de soja safrinha. Mas em todo o estado, a estimativa é de que a área alcance mais de 100 mil hectares. Sementes de ciclo mais curto são a aposta dos produtores para aumentar a renda no campo. A soja safrinha vem apresentando bom desenvolvimento no Rio Grande do Sul e a expectativa de produtividade já é bem melhor em relação a anos anteriores,
principalmente em áreas onde havia o milho plantado. A expectativa é a colheita de uns 40 sacas, né? Enquanto na normal 70, né? Mas nos 40 já está excelente. Vale a pena. Vale a pena. A Emater estima que essa será a maior safrinha de soja em volume de produção da história. Nós vamos ter uma segunda safra, digamos assim, maior em colheita, em produção da história. Né? Então, realmente, assim, tem aumentado bastante, né? Até porque a soja está entrando na várzea, né? Então, avançou bastante, né? Inclusive no campo nativo, e isso representa, assim, pela produtividade, né? Um incremento muito grande de renda para o estado do Rio Grande do Sul. Com o uso da tecnologia, o produtor está sabendo fazer a sua parte. Com certeza, o produtor está sabendo fazer a sua parte. Nós, enquanto instituição pública de extensão rural, enquanto política pública do governo do estado, também temos o nosso papel dentro de levar essa tecnologia para os agricultores, né? Mas então, se cada um cumprir o seu papel, com certeza nós teremos sempre bons resultados. A soja de ciclo precoce leva aproximadamente 100 dias para chegar ao ponto de colheita, enquanto a de ciclo médio leva 140 dias. A precocidade do milho, né? A variedade que garante que a gente consiga colher no fim de janeiro. E o material genético do soja, né? Que é uma mais precoce que garante a colheita até em maio. Por falar em colheita, no estado do Paraná, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná, chegou a 96% a colheita na área de 5.428.000 hectares cultivados com a oleaginosa. Vamos aos números aqui para o estado do Paraná, Deral trazendo os números praticamente concluída a colheita no Paraná. Paraná que vem com uma situação de 83% da área do ciclo atual, vindo em condições adequadas, de acordo com os números que foram apresentados pelos dados do DERAL. Aqui 87% em boas condições, 12% em situação média e 1% considerado em condições ruins, foi o que destacou o DERAL, trazendo seus números aí para a colheita da soja. Falamos agora sobre um assunto que é dos mais importantes. Eu já falei aqui no Agricultura BR a respeito das expectativas para o fechamento das exportações brasileiras nesse mês de abril. Apesar do ritmo de venda diária ou de embarque diário ser muito alto, em 604 mil toneladas, esse ritmo deve cair. Por quê? Porque o que se sabe dos navios esperados para aportarem e depois carregarem com soja, dá conta de mais 4.800.000 toneladas. Portanto, teríamos um carregamento total no mês de abril, uma exportação total abaixo de 8 milhões de toneladas. Esse é um fato. A outra questão é em relação a como vem a comercialização brasileira da safra atual 2018-2019. E de acordo com a Datagro, nós temos uma comercialização na casa de 52%, é o que a Agricultura BR mostra agora. 52% significa uma comercialização mais lenta do que aquilo que acontecia no último ano. Vamos aos números aqui, gráfico está na tela, você vê aqui que até o dia 5 de abril, portanto até a última sexta-feira, você tinha 52% da safra brasileira 2018-2019 comercializada. Quando você compara o que aconteceu no ano passado, eram 54%. Portanto, temos aí uma diferença em relação àquilo que vinha acontecendo no último ano. Bom, você vê a comercialização, esse dado é extremamente relevante quando destacamos aquilo que acontece com as vendas da soja. Isso vai trazer também situações distintas nos portos brasileiros na hora de carregar. Por outro lado,
em relação à colheita, ela vem mais adiantada. De acordo com a consultoria da Tagro, essa colheita ultrapassa a marca de 83%. Vamos aos números aqui, destacando na agricultura BR, como é que vem a colheita de soja, de acordo com o Datagro. Soja no Brasil chegando a 83% até essa última sexta-feira. No ano passado, na mesma data, estava em 77,9%, portanto, vem mais adiantada aí pelo menos 4,1 ponto percentual, 5,1 ponto percentual acima daquilo que acontecia na mesma data no último ano. Por aqui, o Agricultura BR vai trazer para você agora as informações a respeito de como se comporta o mercado futuro da soja, e eu estou falando da Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vem as operações neste momento. Nós temos aqui soja em Chicago, pode colocar na tela. Soja em Chicago, neste momento, vem perdendo um pouco, de 1 cent até 2 centes de dólar. Posição de maio a 8 dólares 97 centes por bushel. Julho, 9 dólares 9 centes mais 6. Agosto, 9 dólares 15 centes mais 4. E setembro, 9 dólares 20 centes mais 2 por bushel. Temos aí mercado, continua à espera de informações, de notícias que deem conta do que vem acontecendo para o mercado internacional da soja. Claro que aí a expectativa fica mais uma vez e acaba sendo repetitivo, mas o que se espera são sempre informações novas sobre China e Estados Unidos. O mercado vive nessa expectativa. Vamos trazer agora como é que vem o dólar comercial aqui no Brasil. Você acompanha comigo os números para a moeda norte-americana, que volta agora a R$ 3,85. R$ 3,85 para o dólar neste momento. R$ 3,85 vem agora com uma movimentação de 0,24% neste momento para a moeda norte-americana. Vou conversar agora com o Walter Pulga Júnior. Pulga, dólar a 3,85, vai vindo agora mais baixo do que vimos há algumas semanas. Vai se comportando de uma maneira mais natural o dólar neste momento, Pulga? O mercado está monitorando, na verdade, todas as reações que ocorrem no Congresso, Fabiano, e também as reações do presidente Jair Bolsonaro, né? Ontem ele classificou a reforma da Previdência como uma encruzilhada, né? E repetiu que, pessoalmente, não tem vontade de realizar essa reforma, mas reconheceu que ela é necessária. Como disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, gostaríamos de não ter que fazer a reforma, mas temos que fazer. O mercado monitora toda a relação do presidente com os congressistas para medir, vamos dizer assim, se a reforma sai ou não sai. Segundo operadores de mercado financeiro, a liquidez é muito baixa, os ativos têm respondido a fluxos específicos, né? Enquanto não saem novidades sobre a tramitação da reforma da Previdência. Bom, o dólar, portanto, vem oscilando ao sabor das notícias do Brasil. Hoje não há muita influência do que ocorre fora, embora nós tenhamos alguma influência da movimentação de recursos fora do Brasil. Ontem, para se ter uma ideia, quando o dólar fechou abaixo de 13,85, Fabiano, perdeu mais de 0,5%, na verdade, o dólar não perdeu apenas diante do real, perdeu também diante da moeda mexicana, perdeu diante do rublo, que é a moeda da Rússia, mas hoje a influência é menor. O mercado de câmbio monitora mesmo o que está ocorrendo em Brasília. Na máxima do dia, o dólar chegou a 3,86 mais 31. Na mínima, chegou a recuar para 13,84 mais 79. Bom, neste momento, você disse agora há pouco, vem acima de 13,85, vem com algum movimento de alta, mas nada que surpreenda quem opera no mercado. Agora eu aproveito, Fabiano, para falar um pouco sobre o que ocorre na Bolsa, né? Nosso índice Bovespa, o índice de referência do mercado acionário brasileiro, vem em queda, né? Vem em queda porque há também um clima de cautela em relação a essa reforma da Previdência, antes de um encontro que nós teremos na Comissão de Constituição e Justiça, né? Para anunciar o relatório final da Câmara, né? Bom, o índice Bovespa operava no vermelho hoje,
dia marcado por cuidados com a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, enquanto agentes do mercado aí monitoram a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes na marcha dos prefeitos em Brasília. Vamos resumir. O índice Bovespa já estava por volta de 11 horas e 40 minutos, no horário de Brasília, em queda de quase 1%, né? Recuava já para os 96.470 pontos. Agora há pouco, recuava para 96.124 pontos. A queda se acentua já perto de 1,30%, no mínimo queda de 1,20%, 1,25%, porque às 14h30 começa agora a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que vai julgar, vai dar um parecer, vamos dizer assim, sobre a reforma da Previdência proposta pelo governo, né? Bom, para o analista de mercado da corretora Genial, Felipe Vilegas, né, o evento vai servir como um termômetro, essa reunião da CCJ, né, para indicar a relação do Congresso com essa proposta, né? Qualquer sinalização que mostre um impasse nessa reforma, o mercado pode interpretar como algo negativo. Por isso, já há na movimentação do mercado algum receio em relação ao parecer dos deputados sobre essa reforma. Independente disso, as ações da Petrobras recuam 0,85%, a ação preferencial, né, a chamada Petro 4, né, é um papel que perde valor na bolsa agora, e a Vale recuava, as ações da Vale recuavam mais de 1%. Agora, notícia negativa, Fabiano, antes de encerrar a minha participação, eu gostaria de divulgar, de passar agora, ela chegou pela agência de notícia Reuters, é que o Fundo Monetário Internacional reduziu a projeção de crescimento no Brasil em 2019 e cita no seu relatório, o FMI, que nós temos necessidade dessas reformas. O organismo melhorou, né, o FMI melhorou sua projeção para a taxa de expansão do PIB para 2020, mas em seu relatório de perspectiva econômica global divulgado nesta terça-feira, o FMI cortou a projeção de crescimento do PIB este ano para 2,1%. Em janeiro, o último relatório do FMI indicava que nós teríamos crescimento de 2,5%. Agora o PIB este ano, na análise do FMI, vai subir apenas 2,1%. É uma expectativa, aliás, de que a economia cresceria 2,5%, né, contra 2,2% da estimativa anterior, isso sobre 2020, 2019, mas o fato é que há, na verdade, um pessimismo lá fora em relação ao crescimento do Brasil. Dependemos dessa reforma, a julgar por analistas, né, que estudam a economia brasileira nos últimos anos. Sem essa reforma na Previdência, sem a diminuição desses gastos, não teríamos um crescimento acentuado. E é isso que o mercado sinaliza hoje, os operadores do mercado e os consultores, Fabiano. Não é uma notícia boa o FMI reduzir nossa projeção de crescimento para pouco mais de 2%. É com você. Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde para você. É importante lembrar que nós temos semanalmente ali um certo termômetro para a economia brasileira, e a pesquisa Focus do Banco Central já dava conta de um crescimento abaixo de 2% no Brasil, isso nesta semana. Vamos falar agora de soja. Agora você viu o dólar agora R$ 3,85, até apresentando alguma recuperação em relação aos valores de ontem, e soja em Chicago com uma ligeira queda. Vamos saber como é que se comportam os valores nos portos brasileiros, é o que eu trago agora. Porto de Santos vem a R$ 77,50 a saca de 60 quilos, Paranaguá a R$ 77,00 a saca, de acordo com a Grãos Corretora, trazendo os números aqui no Agricultura BR. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Ainda hoje eu falo a respeito do fechamento da safra brasileira de cana-de-açúcar, a produção recorde absoluta de etanol durante essa campanha de 2018-2019. Aproveite para entrar em contato conosco, mande a sua mensagem, foto, vídeo no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Voltamos já. E o Agricultura BR traz agora em destaque as informações do mercado do milho. Com o milho lá no estado do Paraná, dados do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura. Vamos ver como é que vem o desempenho do milho no estado do Paraná, o segundo maior produtor do cereal no país. Você vê aqui o que vem acontecendo para o
para o estado do Rio Grande do Sul, perdão, aqui o pessoal está destacando, números da Emater, 70% da área de milho no Rio Grande do Sul colhida, em maturação 19%, com enchimento de grãos 10%. De acordo com a Emater do Rio Grande do Sul, nós temos aqui as lavouras que não apresentam perda de qualidade até o momento, e a produtividade está acima da média prevista em algumas regiões do estado do Rio Grande do Sul. Lavouras com semeadura tardia seguem desenvolvimento considerado normal, apesar do período de 2 semanas sem chuvas. Estão aí os dados da Emater no estado do Rio Grande do Sul, mostrando aí como é que vem os dados de colheita e também desenvolvimento do milho. E agora sim nós falamos sobre o DERAL. O DERAL também traz dados em relação ao estado do Paraná para a colheita do milho. Você acompanha conosco agora como é que vem os números para o estado do Paraná. Você vê aqui que a primeira safra no estado, ela vem em 98% já em fase de maturação, que quer dizer que está com situação prevista já para a colheita, 2% em fase de frutificação. Vamos agora trazer aqui os dados em relação ao que vem acontecendo com o cultivo do milho de segunda safra no estado do Paraná. Você acompanha comigo o que vem acontecendo por lá. O estado do Paraná vem com 40% das lavouras em segunda safra em desenvolvimento, 26% em floração, 31% em frutificação. Aqui os dados no Paraná, plantio, de acordo com o que vem sendo dito ou mostrado pelo DERAL, já vem 100% cultivado. A Agricultura BR traz agora informações a respeito da comercialização do milho. Os dados que você vai acompanhar a partir de agora são da consultoria Datagro e você acompanha na tela como é que vem os posicionamentos com comercialização, tanto para milho de primeira quanto também de segunda safra. Veja só que a comercialização de milho em primeira safra, até a última sexta-feira, vinha em 32%. É mais adiantada do que aquilo que acontecia com o milho de primeira safra no último ano, que estava em 27%. E também é mais acelerado que a média dos últimos 5 anos, que é de 30%, de acordo com o que informou a consultoria Datagro, trazendo aí números em relação à comercialização. Falando agora a respeito do que acontece com a comercialização do milho de segunda safra, nós temos ali outros dados que mostram como é que vem o andamento do comércio ou das vendas do milho. Observe que vem muito mais adiantado, vem bem acima daquilo que acontecia no último ano. Já vem a 39% até a última sexta-feira. Comparado a 2018, na mesma data, eram 26%, o que mostra aí 13 pontos percentuais de aceleração. Também vem mais acelerado que a média dos últimos 5 anos, que é de 36%. De acordo com o Datagro, a produção de milho de segunda safra deve ter um salto de 23% na comparação com o ciclo passado, afetado pela seca. O avanço na comercialização do cereal também pode indicar necessidade de se garantir espaços com armazéns. Então, esses números, esses dados, eles são importantes porque precisa comercializar, porque vai estar com soja ocupando armazéns por todo o país. Vamos saber como é que vem agora os negócios com milho na Bolsa de Chicago, que você acompanha comigo agora. Temos aqui na tela as posições de mais curto prazo vindo com queda, cerca de 3 centes de dólar de recuo. Posição de maio, 3 dólares 56 centes mais 2 por bushel. Julho, 3 dólares 64 centes mais 6. Setembro, 3 dólares 74 centes por bushel e dezembro, 3 dólares 85 centes mais 4 por bushel. São os negócios que temos agora com milho na Bolsa de Chicago.
Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Ainda hoje nós vamos falar a respeito do que vem acontecendo ou o que aconteceu com a safra brasileira de cana-de-açúcar no centro-sul do país. Produção recorde de etanol, esse é o grande destaque da campanha 2018-2019. Voltamos já. E o Agricultura BR traz agora as informações do setor da cana-de-açúcar. E de acordo com os dados da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar no Brasil, a moagem na campanha 2018-2019, o processamento ficou na casa de 573 milhões e 70 mil toneladas. Uma queda no processamento de cana na ordem de 3,9% quando comparado à campanha anterior. Os dados que eram esse período agora de fechamento, né, os dados que vieram antes, eles até acreditavam, levavam a acreditar que se tinha uma quebra ainda maior para a safra de cana-de-açúcar. Entretanto, ela acabou sendo reduzida por conta de fatores climáticos que já no final de campanha acabou colaborando com a cana-de-açúcar ainda no solo. Vamos saber então como é que ficaram os números aqui, a comparação com as duas últimas safras. A 17-18 teve um processamento total de 596 milhões e 330 mil toneladas, a queda de 3,90% para 573 milhões e 70 mil toneladas na safra atual, aí mostrando o que aconteceu na campanha 2018-2019. Bom, nem preciso dizer que essa safra de cana-de-açúcar no país, ela foi uma safra alcooleira, com forte produção de etanol, principalmente etanol hidratado. Aí nós tivemos recordes absolutos em produção. Vamos aos dados, vamos aos números em relação ao que acontece com a produção de etanol no centro-sul do Brasil. Você vê aqui, por que está sendo citada a campanha 2015 e 2016? Porque até então, a campanha 15-16 era o recorde de produção de etanol no país. Só que a campanha 2018-19, pode olhar na última coluna ali, ficou de longe muito mais elevada. A 17-18 teve uma produção de 26 bilhões e 90 mil litros. Enquanto que a 18-19 chega a 30 bilhões 950 milhões de litros. Esse é o destaque em relação ao que acontece em relação à produção de etanol, uma alta expressiva de 18,63% sobre o volume da última safra e 9,7% maior do que o recorde até então. Portanto, o Brasil teve um recorde muito forte, muito expressivo na produção de etanol total. Essa produção de quase 31 bilhões de litros, ela é a maior produção da história do país. Bom, e quem mais teve produção? Claro que foi o etanol hidratado. Vamos ver agora como é que ficou a produção dos dois tipos de etanol produzidos no Brasil. O anidro, ele teve uma produção de 9 bilhões 140 milhões de litros, também com uma alta expressiva, né? Teve uma alta aqui em relação ao período anterior, ali de 7%, enquanto que o hidratado foi de 21 bilhões 810 milhões de litros. A alta no hidratado é de quase 40%, 39,17% maior. Um dado que eu acho interessante é que a produção de etanol de milho também cresceu. Entre a campanha passada e a campanha atual, subiu 50%, chegando aí a 781 milhões de litros, falando do etanol basicamente produzido a respeito de milho. Já o último gráfico que trazemos é sobre a safra de açúcar. Ora, se essa safra foi alcooleira, com recorde na produção de etanol, evidentemente a produção de açúcar foi mais baixa. Vamos ver os números aqui para o açúcar produzido no Brasil. São aí 10 milhões, 9 milhões e meio de toneladas abaixo do que na campanha passada. A 17-18 contou com 36 milhões e 60 mil toneladas produzidas de açúcar. A 18-19, 26 milhões e 500 mil toneladas de açúcar, safra extremamente alcooleira no Brasil, campanha 18-19, quase 31 bilhões de litros de etanol produzidos no Brasil. Olha, o Brasil aderiu à utilização de insumos
para fazer o controle de pragas, insumos aí que são biológicos para fazer controle de pragas nas lavouras. Isso já tem algum tempo. E o crescimento na utilização desses insumos ao ano tem dado aí uma elevação de cerca de 14%. E este é o assunto da entrevista que você acompanha agora com Walter Puga Júnior. Wagner, obrigado por ter vindo. Vamos agora comentar um pouco sobre esse mercado dos chamados microbiológicos que cresce e cresce muito no Brasil, né? É uma tecnologia já conhecida em alguns países do mundo, utilizada há mais de 30 anos, mas chegou no Brasil há pouco tempo. Esse mercado cresce muito? O mercado cresce bastante mundialmente, cresce bastante no Brasil. O primeiro case de sucesso no Brasil é o controle de cigarrinha na cana-de-açúcar com um fungo chamado Metarhizium. Então, é um case mundialmente conhecido e você tem outras iniciativas como essa mundo afora. Mas esse mercado começou a crescer profissionalmente nos últimos 15 anos. Quando o Brasil começou a despontar o controle de algumas pragas e algumas doenças de difícil controle, onde os produtos químicos tinham dificuldade de conseguir manejar essas doenças ou essas pragas, e os biológicos vieram para complementar esse controle. Aí você tem a expansão desse mercado nos últimos 15 anos no Brasil. Ou seja, é recente o mercado de produtos biológicos para a agricultura no Brasil. Eu digo isso profissionalmente, com muitas empresas no mercado. Agora, é um mercado muito grande porque fala-se em crescimento nesse mercado em 2 dígitos todo ano, ou seja, vende-se muito hoje produto biológico para agricultor, seja ele cafeicultor, produtor de algodão, produtor de hortigranjeiros, né? Hortifrutigranjeiros. Chega a crescer 50%, 70%, como alardeiam aí no mercado? Puga, esse número eu não concordo com ele. O número de fato, os números são de 2 dígitos, o crescimento dos últimos 10 anos. Então, hoje se fala crescimento entre 14% e 20%, mundialmente ou no Brasil, respectivamente. Mas esses crescimentos exagerados, eles podem ser pontuais em algumas regiões, para algumas situações específicas, mas não para o mercado como um todo. Ou seja, uma determinada região passa a usar um produto, exatamente, isso aumenta o consumo, então sobe 30%, 40% a utilização desse produto pelo agricultor naquela região. Não significa crescimento em todo o Brasil de 50%. É muito difícil, exagero. Embora esse mercado não seja tão pequeno, hoje esse mercado, as últimas estimativas falam em 500 milhões de reais, o tamanho desse mercado no Brasil ano passado, e ele vem, de fato, crescendo a 2 dígitos, mas aí uma coisa mais moderada, alguma coisa entre 15% e 20% ao ano. O agricultor já tem consciência da utilização desses produtos, porque esse produto biológico, ele pode ser adicionado a um produto agroquímico ou pode ser usado diretamente pelo produtor. Temos as 2 possibilidades? Você tem as 2 possibilidades. O nosso produtor hoje é bastante técnico, bastante tecnificado. O campo hoje está muito consciente da importância do controle biológico para complementação e para uso dentro do manejo de pragas e doenças. Então, você tem produtores totalmente capacitados, consultores capacitados. Hoje, o controle biológico deixou de ser um nicho de mercado para ser uma estratégia dentro do manejo do produtor. Então, hoje é uma realidade e o mercado está pronto, os produtores estão prontos para esse negócio hoje. Bom, o Wagner Coladel está aqui hoje porque tem um produto novo que lançou no mercado e que é um pouco diferente do que até então se tem. Aliás, é o único produto registrado no Ministério com essa característica. Não há outro no Brasil. Que produto novo é esse que a Agrivale está lançando? Puga, esse produto chama-se Shocker. Ele é um fungicida microbiológico composto por 2 bactérias e um fungo. Essa característica de 2 bactérias e um fungo é uma novidade no mercado brasileiro. É o único produto, o primeiro a chegar no mercado com essas características. Essa pesquisa começou há bastante tempo, vale a pena ressaltar. Isso não é uma coisa que foi criada há pouco tempo. A gente trabalha nesse produto há 10 anos. Então, hoje ele está chegando ao mercado como uma novidade para o manejo de doenças de solo, que é um problema sério para soja, para feijão, para algodão, para tomate, para alface, para batata. O que ele combate? O que ele ajuda a combater? Ele está registrado para 2 doenças importantes, risoctoniose e mofo branco. São 2 doenças de solo, 2 fungos de solo, de difícil controle, tá? Porque eles estão localizados para baixo da superfície do solo, então você precisa combatê-los lá embaixo. E essa característica o biológico ajuda muito, porque a partir do momento que você coloca esses fungos e essas bactérias no solo, eles vão se multiplicar e aumentar o seu controle. Então, é uma forma natural, não invasiva e não danosa ao meio ambiente, também não é a quem aplica, e você consegue
controlar com muito mais eficiência por essa característica dele se multiplicar com o tempo, a partir do momento que você aplica. É o primeiro produto que junta aí 2 bactérias e um fungicida com algum objetivo específico, no caso, o mofo branco e a risoctoniose, a risoctônia. risoctônia. Bom, é o único no Brasil. É o único no mundo? A gente está fazendo esse levantamento no âmbito mundial. Como não existe um órgão que junte toda essa informação mundialmente, a gente tem que consultar país a país. Então, no Brasil, o Ministério da Agricultura é responsável pela emissão dos registros de produtos. Então, a gente tem segurança em afirmar que no Brasil é o único produto com essa característica. E a gente está pesquisando esse mundo afora, mas não é comum, pelas dificuldades que você tem nas questões legais, nas questões de registro. Então, é mais fácil e mais rápido você registrar um organismo separadamente, um fungo ou uma bactéria separados, e mais difícil, despende mais investimento e também mais tempo para análise pelos órgãos da mistura. E é importante falar que no Brasil, esse processo de avaliação pelos 3 órgãos, MAPA, Anvisa e IBAMA, ele foi muito rápido. Então, surpreendente, então, porque normalmente há muita reclamação das empresas pela demora, né? Tem, mas hoje os 3 órgãos eles trabalham numa harmonia boa, e isso é positivo para o campo, é positivo para o produtor, é positivo para a indústria, que os órgãos têm trabalhado em harmonia e com uma velocidade bastante razoável. Bom, agora vamos falar de custo, porque todo produto novo sempre vem com um custo e normalmente é um custo mais alto no começo, para remunerar a pesquisa que a indústria fez. Para o produtor, esse produto novo da Agrivale, que junta aí 2 bactérias e um fungo. Isso. É muito caro? Surpreendentemente, não. Então, você tem hoje o custo de aplicação isso por hectare compatível com o que ele já tem de outras tecnologias. Então, você consegue agregar tecnologia ao produto com custo adequado para o produtor no campo. Então, é uma tecnologia acessível, de valores acessíveis no âmbito do produtor, no nível do produtor. É perfeitamente compatível com as outras técnicas de controle que ele tem hoje, comparado com químicos. Não altera tanto o custo de produção? Não altera o custo de produção comparado com controle químico, por exemplo. Que é muito mais oneroso. É no mesmo nível. Eles são no mesmo nível. O nível de investimento do produtor por controle via químico é o mesmo do controle via biológico com esse tipo de produto. Bom, você acaba de ouvir o Wagner Coladel. Wagner Coladel é um dos diretores da Agrivale. Tem um novo produto no mercado, biológico, que contribui aí, principalmente para quem trabalha com soja, né? Problemas no solo, café, algodão e também hortifruti grangeiros. De olho na informação, isso pode ajudar no planejamento, na rentabilidade do seu negócio. Agradeço sua presença aqui, Wagner. Encerramos a entrevista, é com vocês. Daqui a pouco, no Agricultura BR, nós vamos ver essa decisão do Conselho de Política Fazendária em relação ao ICMS, a prorrogação de algo que era muito importante para manter a competitividade no agronegócio. Nós vamos para o intervalo comercial, você pode entrar em contato conosco, mande a sua foto, vídeo aí da sua produção no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Voltamos já. E você vai ver agora na Agricultura BR a prorrogação daquele importante convênio que atua junto com ICMS. Essa prorrogação foi aprovada pelo Conselho de Política Fazendária. Acompanhe. O Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, prorrogou para o dia 30 de abril de 2020 o convênio 100/97, que trata da isenção de impostos sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS, sobre o transporte de insumos agrícolas dentro dos estados e dá desconto quando a movimentação é interestadual. A decisão ocorreu durante a votação do Conselho realizada recentemente em Brasília. Se não fosse renovado, a elevação de preços dos insumos tornaria os custos de produção agropecuários entre 8% e 14% mais caros, segundo dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Para a soja, conforme o estudo da CNA, o custo de produção por hectare pode ficar 12% mais alto, o que afeta diretamente a renda do produtor. Em Mato Grosso, por exemplo, este percentual representa um custo adicional de R$ 345 por hectare, quase o mesmo impacto que pode ser comprovado pelo fim da Lei Candir. Para a entidade, toda essa mobilização de conscientização foi essencial para essa conquista.
O convênio assegura a competitividade do setor agropecuário brasileiro e toda a sociedade. Eu vou chamar a atenção sua, telespectador do Canal do Boi, para um alerta muito importante, que é fundamental, aqui para o Sistema Brasileiro do Agronegócio e também para a sua saúde financeira. Eu vou falar agora de uma empresa fraudulenta que tem utilizado o nome do Sistema Brasileiro do Agronegócio, é o que eu falo agora. O endereço dessa empresa fraudulenta é cbleilões.com. Através desse endereço, cbleilões.com, deste site, pessoas inescrupulosas comercializam veículos e imóveis em leilões pela internet. A questão, amigo, é que eles não entregam nada. É tudo mentira. A sigla CB pode ser facilmente interpretada como Canal do Boi, mas não é. Canal do Boi é uma emissora pioneira na transmissão de leilões pela televisão. E é isso que nós fazemos e temos orgulho de fazer. Há muitas pessoas que se sentem atraídas a comprar esses bens, imaginando que a venda é efetuada com a chancela do Canal do Boi, emissora do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Mas não é. Atenção! O site cbleilões.com não pertence à nossa empresa. E, cuidado, porque o CNPJ estampado na capa do site é o mesmo da nossa empresa. Eles têm utilizado o CNPJ aqui do Canal do Boi para fazer essa falcatrua, essas mentiras, e enganar pessoas pelo Brasil inteiro. Esse CNPJ reúne o Canal do Boi, Agrocanal e Conexão BR, e está sendo usado de maneira fraudulenta. Criminosos agem de má fé com o intuito de receber o dinheiro sem entregar o bem adquirido. Há quase 30 anos, o Canal do Boi e emissoras do SBA vendem animais pela televisão. Portanto, não faça negócios pelo site cbleilões.com. É importante lembrar que o site do Canal do Boi, do SBA, é sba1.com. Qualquer outro endereço de internet não é nosso, não foi feito por aqui. E que já tomamos também, é importante lembrar, todas as medidas necessárias e cabíveis para identificar os criminosos. Você que participa de grupos sociais, por favor, ajude a espalhar essa mensagem. Essa mensagem é um alerta. É claro que isso nos incomoda muito, porque usam o nosso nome para enganar pessoas de bem, para enganar pessoas que querem fazer seus negócios, algumas delas entregando suas economias para esse site fraudulento de pessoas sem nenhum escrúpulo. Então, cbleilões.com não pertence ao grupo SBA, ao Canal do Boi. O nosso portal é sba1.com e só. E aí, se você tiver informação, se tiver interesse, conhecer alguém que está interessado em fazer negócios de leilões, principalmente de automóveis, que as fraudes deles têm sido com automóveis pelo Brasil inteiro, saiba que é fraude. Avise seus amigos, por favor, ajude a divulgar. É um assunto que realmente deixa indignado por enganar as pessoas e usar o nome aqui da nossa empresa, que há 30 anos realiza um trabalho muito sério e pioneiro no país. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Agricultura BR. Vamos trazer agora no Agricultura BR uma entrevista que vai mostrar para você números e dados muito claros do porquê que essa coisa de falar que o Brasil usa muito defensivo agrícola, chamam de agrotóxico, chamam de veneno, e assim por aí vai. O Brasil, na verdade, é o 7º apenas maior usuário desse tipo de produto, o que mostra que é uma tremenda falácia, já que o Brasil é o 2º maior produtor e exportador comercial de produtos agrícolas. Veja essa entrevista com Walter Puga Júnior. Dr. Bonzumi, obrigado por ter vindo. Vamos falar um pouco agora sobre uma discussão aí que permeia a mídia, né, em geral, que o brasileiro consome 5 litros de defensivos por ano, ou seja, o Brasil é um dos países que mais consome defensivos agrícolas e isso fica nos alimentos? Bom dia, antes de mais nada eu agradeço o convite, a oportunidade e de fato esse é um tema extremamente importante e que seja esclarecido, porque essa informação ela segue sendo distorcida,
né? É importante a gente colocar os números nos devidos lugares. O Brasil é uma das maiores agriculturas do mundo, sem dúvida nenhuma. O fato é que nós somos grandes campeões em produção de soja, suco de laranja, carnes, então, tanto na produção quanto na exportação. De fato, o mercado de defensivos no Brasil ele é um mercado grande, existe um fator agravante que faz com que a necessidade de utilização dos defensivos seja ainda maior numa agricultura de clima tropical, quando você compara com países de clima temperado. Então, esse é um fator. O que os números de fato dizem? O Brasil e Estados Unidos brigam pela liderança nos mercados globais dos defensivos, mas o número que importa não é esse número absoluto. A gente colocar isso de uma forma em perspectiva, quanto se utiliza de fato de defensivos por área cultivada. Então, se a gente pega que o Brasil está ali brigando pela primeira posição com os Estados Unidos em tamanho de mercado, a hora que a gente joga por área cultivada, o Brasil vai para sétimo. Já começa a deixar uma série de países desenvolvidos como que países usam muito mais defensivos agrícolas do que nós. Japão, Alemanha, França, países que são menos eficientes na utilização. Mas eu vou um pouco além, e aqui eu estou usando dados de um trabalho feito pelo professor Caio Carbonari da Unesp de Botucatu, onde ele chegou aos números, primeiro se colocando em relação à área cultivada, que já é um número bem mais preciso do que simplesmente utilizar o volume de produto. Mas o número que realmente nos interessa é quando a gente coloca a utilização de defensivos por tonelada de produto produzido, né? E aí a gente vê que o Brasil, aí ele de sétimo ele salta para 13º, ou seja, a gente é muito mais eficiente no uso dessa tecnologia do que os países que eu já mencionei, e aí a gente inclui Estados Unidos, e Canadá e outros países europeus que são menos eficientes na utilização dos defensivos agrícolas. Esse é o número que, de fato, significa alguma coisa para a gente, né? Mas, infelizmente, existe muita distorção em relação à utilização dessa tecnologia no país. Bom, para esclarecer, o Brasil é um grande consumidor de defensivos agrícolas. Mas quando se divide o que se gasta pela área de plantio, nós estamos bem distante. Tem gente que usa muito mais do que a gente. Eu diria que a gente é campeão, sim, mas campeão na eficiência do uso desses produtos. É dessa forma que deveria ser tratado, né? Eu acho que isso é parte das características da agricultura brasileira que permitem que ela seja tão competitiva globalmente. Agora, há uma campanha muito firme de organismos não governamentais em todo o mundo contra os defensivos agrícolas. E eu pergunto, os defensivos são perigosos? Os defensivos utilizados da forma como eles são recomendados e como eles foram desenvolvidos, eles são seguros para a saúde. Tanto para a saúde do consumidor, né, que vai estar ingerindo os alimentos oriundos da produção agrícola, para a saúde do aplicador no campo, que é quem mais diretamente, potencialmente estaria exposto a esse tipo de produto, e eles são também seguros ao meio ambiente. Lembrando que o processo de aprovação desses produtos no Brasil ele passa por 3 órgãos, né? Não só o Ministério da Agricultura tem um papel importante aí de coordenação desse processo, mas também o Ministério da Saúde através da Anvisa, para garantir a segurança ao consumidor e ao aplicador, assim como o Ministério do Meio Ambiente na figura do IBAMA, que garante que aquele produto ele é seguro ao meio ambiente. Agora uma pergunta, o senhor está nesse mercado há muitos anos. O produtor brasileiro usa corretamente o defensivo agrícola ou ele exagera, ele não toma cuidados? Como o senhor vê o comportamento do produtor brasileiro? Em sua grande maioria, a utilização do defensivo agrícola, sim, ele é feito de forma responsável e de forma correta. Lembrando que existem recomendações explícitas de uso em rótulo, bula, né? Além das recomendações de técnicos no campo, a gente não pode também deixar de reconhecer que existem exceções, onde eventualmente possa se fazer mau uso, mas isso acontece com qualquer tecnologia. O ponto é que aquelas exceções que acontecem, elas precisam ser endereçadas, ou seja, identificando-se algum problema,
ações de mitigação, ações de educação, de treinamento precisam ser implementadas para evitar que elas sejam recorrentes, né? Isso é um fato, mas na sua grande maioria a utilização ela é feita de forma segura, garantindo assim que o aplicador ele não venha a ser contaminado com o uso do produto, que o consumidor que vai estar consumindo alimentos frescos, ele não tenha que se preocupar com a origem daquele quantidade alimento. Exatamente. E assim também o meio ambiente, né? Garantindo que o meio ambiente esteja protegido da forma como tem que ser. Bom, o senhor representa empresas que trabalham nessa área, desenvolvem produtos novos, novas moléculas, novos produtos, associação de moléculas, imagino. Mas vocês reclamam há muitos anos da morosidade para aprovação de novos produtos no Brasil. O que acontece? A Anvisa não tem recursos, o processo da Anvisa é mais exigente que de outros países, o que dificulta a aprovação mais rápida de novos defensivos agrícolas no Brasil? Você colocou muito bem, o nosso grande desafio é a morosidade no processo, né? A indústria, até pelo fato dela investir muito em pesquisa e desenvolvimento, é de interesse da indústria que o processo seja extremamente rigoroso. Isso garante a segurança de todos. Só para dar uma ideia de quanto a indústria investe no desenvolvimento de novos produtos, o processo de desenvolvimento de um novo produto ele começa com a análise de 160 mil moléculas. Ao longo desse funil, desse processo de desenvolvimento, as moléculas vão sendo descartadas por diversas características que elas apresentam e, no final, para chegar a um produto que chega a atingir o mercado, se investe 286 milhões de dólares em média, ou seja, um processo longo e custoso. Mundialmente, a média para se chegar do descobrimento até o lançamento comercial é em torno de 11 anos. Aqui no Brasil, a gente tem levado muito mais. Por quê? Porque quando você entra na fase final, que é a fase do processo regulatório, enquanto países competidores do Brasil para mercados agrícolas como Estados Unidos, Canadá, Austrália, a própria Argentina aqui do lado, levam em média 2 anos, o Brasil tem levado 8 anos em média para aprovar um novo produto. Isso é inadmissível, porque do ponto de vista de investimento, muitos projetos acabam se inviabilizando. Qual que é o motivo de toda essa morosidade? Poderia citar diversos aspectos. Eu acredito que hoje falta uma maior coordenação e colaboração entre os 3 órgãos que atuam nesse processo. Como eu mencionei antes, tanto o Ministério da Agricultura quanto a Anvisa e o IBAMA têm um papel importante nesse processo, mas precisa haver uma melhor colaboração para que esse processo seja mais ágil, sem abandonar o rigor científico e os critérios baseados em ciência. Ou seja, é preciso uma ordenação melhor no trabalho desses 3 órgãos do governo. Exatamente. Agora, é difícil aprovar? O senhor citava que vários produtos aguardam aprovação. Quantos produtos nós temos lá na Anvisa, por exemplo, aguardando aprovação? Esse é um ponto importantíssimo, até porque a agricultura brasileira ela está competindo globalmente, né, pelos mercados, ou seja, os países de grande produção agrícola, de novo, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, são nossos concorrentes. Na área de defensivos agrícolas, o Brasil está ficando para trás, muito para trás. Vou te dar alguns números. Hoje existem 33 novas moléculas, novos ingredientes ativos aguardando a análise dos órgãos reguladores aqui no Brasil. 5 desses produtos são bastante novos, bastante recentes, foram recém-submetidos às agências regulatórias globalmente, então eles não estão aprovados em nenhum lugar do mundo. Os 28 restantes, desses 28, 20 produtos já têm aprovação nos Estados Unidos, 19 desses produtos já foram aprovados no Canadá e na Austrália, 16 já têm aprovação, inclusive na União Europeia, que é bastante rígida no processo de aprovação de defensivos químicos. Então, a gente vê que essa situação é muito preocupante para o país, porque a agricultura, embora ainda bastante competitiva, em algumas áreas ela começa a ficar para trás. E a gente
entendendo o processo de renovação de tecnologias, ou seja, novas tecnologias sempre chegam trazendo características mais específicas, de maior segurança. Então, isso é muito preocupante para o país hoje. Bom, e com essas informações, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós voltamos logo mais às 17h20, então fique conosco acompanhando a nossa programação. A todos uma ótima tarde e até mais.